Fala aí galera, tudo bem? Sou Diego Ramos, esse é o meu canal no YouTube. Quem já vem acompanhando o canal aí viu que eu tenho um sistema de energia na minha casa aí com diversas fontes de alimentação, onde nesse caso eu gostaria de estar explicando cada solução no arranjo que eu fiz aqui, tá certo? Tá certo que um vídeo só pode ficar muito longo, então a ideia é postar vários vídeos aqui com vocês, mostrando cada solução que eu encontrei, ou também pedir opinião, de alguma solução melhor ao qual eu estou utilizando, para permitir a automação da energia dentro da casa, ter a fluência entre solar, gerador e rede elétrica, rede de distribuição de energia, sem estar dando picos ou oscilações aqui internamente. Enfim, não é só essa comutação, existem outras também que necessitam no sistema, então vamos falar um pouquinho sobre elas aí. E sobre algumas soluções aqui também. Beleza? Então primeiro, esse aqui é o inversor que eu estou utilizando, Esse é um inversor que pode chegar a pico de 6.000 watts, mas ele necessita de uma constância somente de 3.000 watts. Depois eu vou estar explicando uma solução que eu encontrei, uma solução lógica, Então algumas soluções são físicas, como a que está aqui, e outras que eu vou apresentar, e outras são soluções lógicas para evitar que algumas tolerâncias sejam saturadas, Então esse aqui é um inversor de 3.000 watts, eu vou ligar ele e mostrar que obviamente até os seus componentes internos estabilizarem e poder entregar a tensão de 220 a 3.000 watts em 24 volts, ele demora um pouquinho, então eu preciso ter um tempo para estabilizar. Para isso eu coloquei um disjuntor que, além de ter algumas funções de mínimo e máximo de tensão, mínimo e máximo de corrente também, ele tem um contador interno para poder, um timer, para você poder configurar o delay que você precisa para cada tipo de desligamento. Então, mesmo um afundamento completo, uma ausência de carga, ele não retoma a carga novamente, ele aguarda 9 segundos para poder restabelecer. Então, primeiro nós energizamos o inversor. Ele faz a alimentação, então é esse tempo que ele precisa aqui, vai contar 9 segundos, que é para que ele possa estabilizar aqui os 220 volts, E aí ele vai liberar para o resto da comutação. Na sequência, o que ele faz? Ele vai abastecer um watímetro, que está logo aqui. Eu vou subir um pouquinho mais aqui, para poder conseguir acompanhar. Então você vê que o watímetro já está começando a reiniciar. Então nesse momento ele já tem carga, no circuito. Esse watímetro ele também monitora o diferencial residual das duas fases. Ele primeiro tem um dispositivo de proteção disjuntor, para curto-circuito. Passou pelo dispositivo de curto-circuito, ele vai para o watímetro, que é um medidor inteligente que fica aqui. Além dele computar o montante de energia, como eu falei, ele tem alguns aspectos de proteção também de mínimo e máximo, acaba sendo uma redundância de outros componentes e ele permite comunicação via Wi-Fi através de um servidorzinho próprio. Esse aqui é um equipamento chinês, você compra no AliExpress da vida. Então ele monitora todas as grandezas e me disponibiliza isso pela internet. Então ali pela potência já dá para perceber que ele está gastando ali cerca de 5 a 10 watts para manter todo o sistema funcionando. Então ele tem o dispositivo de proteção geral. Como funciona o sistema de entrada da casa, Então toda a rede da casa do padrão de energia, ele migrou para cá, para o fundo da casa. Então eu não tenho mais alimentação lá do padrão de entrada da energia da concessionária vindo direto pela casa. O que eu tenho é um ramal expresso que vem através dessa fiação, que vem lá da entrada da casa, vem direto para cá, nesse disjuntor, no dispositivo de disjuntor, e no DPS, para se caso tiver algum surto, algo do tipo, ele também protege pelo padrão de entrada. Então nesse momento ele está abastecido, ele está energizado com a rua. A diferença é que quem deve fazer o abastecimento é o inversor. Então eu agora parei para fazer esse vídeo, então ele está sendo alimentado somente pela rua. Então nesse momento a energia que vem da concessionária está alimentando toda a casa.
E aí a medição dela, para também medir a perda nessa fiação, ela fica lá no padrão de entrada. Então tem um dispositivo bem parecido com esse daqui, lá no padrão de entrada, mas é um disjuntor específico para isso, não é um watímetro, tá? Que ele fica mensurando a energia que vem da distribuidora. Que alimenta o que alimenta, né? A distribuidora alimenta aqui dentro do painel. Aqui internamente a fiação, vem para o barramento de alimentação, né? Esse barramento de alimentação, e dele também alimenta a fonte. Essa fonte ela fica ligada o tempo todo na rede de distribuição, né? Ela é responsável por converter 220 volts em 24 volts corrente contínua. A gente já vai explicar aqui como que ela opera no barramento. Então ela é responsável por manter o sistema constantemente conectado à rede da distribuição. Por quê? Por mais que eu tenha uma chave ATS, essa chave usa um relé de alta velocidade, então recomendo muito. Eu vejo várias pessoas utilizando essa chave aqui também, que é muito boa, mas ela tem um certo delay, até por uma questão de construção física. Então ela faz a comutação, mas ela gera assim uma queda na energia, né? Se você estiver medindo ali a senoide em tempo real, você vê que a mudança é mais drástica nesse tipo de chave. Existem outras, né? Relé de estado sólido, existem outras soluções bem mais caras, mas essa daqui atende muito bem. Ela tem um relé, para quem conhece, né, o relé Finder, então ele permite fazer comutações muito mais rápidas. Tecnicamente, se eu ligar ele aqui agora, você nem percebe que houve a comutação. Obviamente, se você tiver com um oscilador, um osciloscópio, você vai conseguir ver, porque é difícil você casar a senoide que sai desse barramento, dessas duas tomadas que eu tenho aqui no meu inversor, do sinal do inversor para o sinal que vem da distribuidora. Então, casar em tempo real isso é muito difícil. Você só conseguiria se você tivesse um inversor realmente de energia solar, né, que casasse a corrente contínua com a alternada, mas é uma outra história, porque ele empurra a corrente, não é a mesma solução que a gente tem aqui. Aqui eu tenho um inversor que ele gera a energia completa, ele é capaz até de lidar com os fatores de potência baixos, então ele é indutivo, capacitivo, ele tem todas as propriedades necessárias para abastecer uma casa, e o sinal dele é o mais limpo possível. Então eu uso o sinal de senoide do inversor e não da distribuidora, tá? Então voltamos aqui, né? Essa chave, além dela ser muito rápida, ela mesmo assim ainda gera um ruído mínimo, e nisso que se aplica o sistema híbrido. Então muita gente acha que você tem que montar um sistema que fica comutando, se hora o sol vai entrar, hora outras particularidades que vão acontecer durante o dia, tirar, né, a fonte de alimentação ou a queda da bateria, ele ia fazer a comutação imediata para a rua. Isso ia gerar não só um distúrbio muito grande, se você tivesse equipamentos mais simples, né, mas não é a realidade hoje. Nossas casas possuem equipamentos eletrônicos, e dentro da minha casa ainda tem alguns que são abastecidos por no-breaks, que medem essa qualidade, esse tipo de senoide que está chegando. Então a cada comutação dessa ia ser um distúrbio para dentro da casa. Então o que é feito? Esse inversor ele fica ligado constantemente. Então agora ele está em stand-by, ele poderia abastecer a casa tranquilamente agora, mas ele fica em stand-by. Paralelo, ele é alimentado por um barramento. Vou chegar mais próximo aqui, mais perto aqui. Então esse aqui comecei com um par de barramento, né, positivo e negativo. Acabei tendo que ampliar o sistema e hoje tem até alguns pontos vagos aqui para mim entrar, ou com mais bateria ou com qualquer outra fonte que eu preciso. Mas basicamente aqui fica o barramento de 24 volts. Então o que acontece? Essa fonte é a responsável por alimentar o barramento quando nada mais conseguir abastecer. Eu não tenho solar, eu não tenho fonte de geração térmica, eu não tenho aqui um motor a combustão funcionando, eu não tenho mais nada, eu não tenho nenhuma outra fonte. Ele fica abastecendo constantemente para não ficar utilizando também a bateria. Então o que acontece? Se entra uma massa solar, se entra uma nuvem em frente ao sol, né, e a bateria não está carregada, ela não vai conseguir abastecer. Esse cara ele entra como? Utilizando a luz da rua. Ele utiliza a carga da rua, né, a energia da rua. Então por isso que se chama híbrido, e ele não vai gerar a comutação nesse cara
para ficar abastecendo a casa. Então, ao invés de ele ficar trocando rua, inversor, gerando um baita ruído, gerando pico, ele não troca nada. Ele só simplesmente ora sobrecarrega esse cara, ora sobrecarrega o sistema solar. Ou, numa emergência das emergências, igual está agora, se ia faltar energia, utilizando as baterias. Então eu regulo essa fonte para próximo a 25 volts. Vou ligar ela aqui. Então aqui ele já identificou que ele precisa gerar um pouco mais. Ele vai colocar uma carga. A tensão da bateria está em 25.2, 25.3, então ele não sente a necessidade de colocar carga. Então ele, apesar de estar ligado aqui, não está botando carga alguma. Porém, esse é o método que ele fica o tempo todo. Então, durante o dia ele fica com essa fonte ligada e o inversor abastecendo a casa. Se eu comutar aqui agora, ele consegue abastecer a casa e fazer o trabalho dele, que é o que? Não tem sol, eu também não quero que puxe de vez da bateria, então ele consegue abastecer vindo da rua. Então, por isso que o sistema é chamado híbrido. Dentro de um inversor híbrido, né, bem conhecido aí, que todos utilizam agora, ele tem tudo isso. Ele tem uma fonte para abastecer o barramento em 24 volts, ele tem um inversor propriamente dito, né? Só que ele não fica comutando com a rua, ele não faz o sincronismo, né, igual um gerador, por exemplo, poderia. Ele não sincroniza esse cara com a rua, nunca ele vai fazer isso. Quem faz esse sincronismo, essa adequação, essa adaptação, né, esse encaixe na residência, é essa usina aqui. Essa fonte, né? Na verdade eu acabo pegando porque a usina, na verdade, é o fabricante, né? A usina produz a Spark, a fonte Spark 24 volts, que é da linha Truck. Então o pessoal usa para carregar a bateria de caminhão, é uma fonte bem robusta. Então ó, aqui eu vou entrar dentro daquele medidor inteligente que eu mostrei agora há pouco, né? Vou ver o quanto lá, tá 7 a 5 watts, ele fica oscilando ali a potência que ele está alimentando, mas você vê que ele está bem estável em 5 watts. Já no padrão de entrada, né, no disjuntor geral, ele está consumindo aqui para mim 600 watts, que é o que está bem próximo aqui, em 222 volts, que é o que está chegando da concessionária. Então o que está acontecendo aqui? Eu vou agora nesse momento simular aqui, né, como ele fica constantemente. Então eu não uso a senoide da distribuidora, eu uso do inversor. Então toda a qualidade de energia aqui de casa, tudo que alimenta aqui em casa, ela fica constantemente pelo inversor. Só que obviamente ele não fica só em bateria, eu não tenho bateria para alimentar a casa inteira, além de eu guardar uma reserva dela, tá? Então quando acaba o ciclo solar, eu entro com a rua, porque eu não quero também zerar a bateria. Então eu deixo ainda um pouco de bateria, né, para poder, deixa eu voltar aqui, eu deixo um pouco de bateria para uma emergência à noite, você ligar um ventilador, manter a geladeira ou algo do tipo, é possível se caso tiver um desabastecimento na madrugada. Aqui eu já vou mostrar como funciona essa plaquinha também, como que ela faz a gestão da entrada e saída de rua e para a entrada de emergência, mas vamos lá. Então aqui agora eu vou ligar a chave de comutação e ela vai passar pro barramento e vai superaquecer, né? Vai aumentar a carga. Você vê que aqui agora não está vindo carga nenhuma pro barramento. Então ele vai ter que ser abastecido ao invés direto, ele vai abastecer pela fonte. Então vamos comutar, você vê que vai ser bem rápido. Pronto, trocou. Você vê que nem piscou. Toda a carga agora veio para o inversor. Ele vai começar a aquecer, então provavelmente a temperatura dele também vai começar a aumentar. Tem alguns sensores aqui que ficam na lateral do inversor, que são acompanhados por esse termostato. Então assim que ele identifica que ele está chegando próximo a 29 graus, ele vai ligar o sistema de refrigeração. Então vamos lá, nesse exato momento a fonte entendeu que ela precisa mandar 22 amperes para o barramento, porque está saindo quase 3 amperes do inversor. Então o que ele está acontecendo aqui agora? A casa está abastecida pelo inversor, a tensão é de 232 volts agora, tá vendo? É o que ele está medindo ali. Eu consigo baixar um pouquinho, subir um pouco, mas é uma tensão um pouco mais elevada que o da concessionária, mas nesse exato momento ele está só pelo inversor.
Só que esse inversor ele é abastecido pelo barramento 24 volts e agora eu estou exigindo da distribuidora 23 amperes através da fonte. Então vamos dar uma olhadinha de novo aqui. Então aqui eu continuo com 672. Você vê que ele gasta um pouquinho a mais, por quê? Porque a forma de transformação aqui ela não é tão eficiente, não tem como comparar um abastecimento da rua com uma necessidade de converter 220, né? Tem uma perda térmica, uma perda em transformação aqui para 24 volts. Então ele vai sim consumir um pouco mais de energia que o comum, que seria de comum, né? Mas em compensação ele fica preparado para assumir carga se a CPFL falhar. Então ele acaba assumindo como se fosse um no-break aqui agora, né? Deixa eu voltar aqui. Então agora aqui o inversor ele está com 503 watts. Então ele assumiu a casa. Nesse exato momento a casa necessita de 503 watts, né, para funcionar. E o que vai acontecer aqui agora é eu posso desligar a luz da rua, mesmo essa fonte saindo. Quem vai assumir aí sim é a bateria, que nós temos aqui metade da carga dela tranquilamente aqui, poderia abastecer por mais umas 4, 5 horas, uma carga reduzida. Não os 500 watts que está aqui agora, tá? Mas aí entra um sistema que eu implementei, que é um sistema lógico, dentro das tomadas lá dentro, né? Então 500 watts ia ser bem mais desafiador, ainda não tenho bateria para isso. É o desafio do off-grid ter bateria o suficiente para que possa sustentar ali dia e noite, ficar funcionando. E aí para isso que eu tenho um outro sistema lógico que eu vou explicar um pouquinho mais à frente aí. Aqui o que acontece? Essa chave ATS, ela é parametrizada para quê? Se chegar em 24.4 ela devolve para a rua, né? E com 28.1 ela volta para o sistema de geração. Então o que acontece? Logo pela manhã, quando começar a geração solar, somente depois que o barramento estiver com 28 volts, ele vai comutar para utilizar a bateria. Por quê? A bateria precisa de um tempo para recarregar. Você não pode logo pela manhã começar a consumir ela. Essa fonte ela é parametrizada através dessa tomada inteligente para começar a operar às 6 horas da manhã. Para quê? Para ela já abastecer a carga, quando ela não está ligada, obviamente, né? Então ela vai ligar automaticamente, se caso eu não estiver aqui. Essa era a ideia. Então, por mais que aconteça algo de desligar ela, ou ela parar a operação no secundário dela aqui, ela volta automaticamente no outro dia às 6 horas da manhã para evitar a fosfatação das baterias, tá? Então ela entra em operação, né? Começa a abastecer o sistema. Ele ainda não vai chegar em 28 volts, porque ela não é parametrizada para isso. Lembrando, isso aqui poderia até carregar a bateria, mas eu regulo aqui para ela não fazer isso. E aí tem um problema. Se eu desligasse aqui agora a luz da rua, a chave comutadora não ia entender que era para devolver a energia para a rua. Porque como a gente viu, ela está parametrizada para 24 volts, corta, né? E 28 ela retoma. Então nesse estágio que ela está agora, quando ela sumiu a carga, ela não ia conseguir devolver. Então o que eu fiz? 24 volts é a régua de corte para um dia comum, quando eu tenho energia da concessionária. Só que se eu precisar, numa emergência, o que eu fiz? Eu tenho uma placa que monitora a tensão aqui. Ela é instalada na saída load desse controlador. O que ela fica como responsável? Quando eu desligar, se eu desligar a luz da rua aqui agora, ele ia chegar em 24 volts rapidinho. Você pode ver que de 25 para 24, só o afundamento que a carga ia dar, já ia desligar e ia deixar a casa no escuro. Nessa condição de emergência, eu aceito que a bateria descarrega um pouquinho mais. Então, o que acontece? Quando é o desligamento da rede, quem assume o monitoramento da tensão é essa placa. O que ela fica responsável? Por trazer a carga para... Ó, aqui fiz o corte, né? Então, ela é responsável por garantir o mínimo e máximo de carga. Então deixa eu voltar aqui para ver o preset dela. Então aqui, ó, como que ela está parametrizada, né? Vou correr aqui, essas aqui são parametrizações específicas da placa, né? Então aqui eu vou mostrar qual que é a tensão de operação dela, 24.3. Vocês lembram que a regra de corte oficial é 24.4. Só que ela
com essa plaquinha, a tolerância dela vai para 23.8, que é um afundamento, não é comum, não deve ser utilizado nas baterias, né? Mas numa emergência eu aceitaria que a bateria ficasse em 23.8 ou até mesmo 23.5, tá? Numa emergência da emergência. Então automaticamente, para mim não ter que ficar vindo aqui e mexendo na regulagem, quer dizer, para mim ligar pela bateria eu teria que baixar aqui para 23.8, dá um trabalho danado fazer isso. Eu instalei aquela plaquinha e aí para ela assumir e manter esse cara com a mesma parametrização, eu instalei uma comutadora aqui, pequenininha, de 24 volts. O que ela faz? Ela abastece o secundário que monitora a bateria. Traduzindo, para ela saber que ela está com 25 volts agora, ele está pegando a tensão do barramento. Eu preciso burlar essa tensão. Então o que eu faço? Eu criei um comutador aqui. Quando aquela plaquinha ela entra em operação, ela passa a alimentação da ATS para uma fonte com uma tensão simulada. Então essa fonte aqui, ela coloca 24 volts, na verdade dá 28 volts aqui, e ela começa a abastecer a chave ATS. Então, até para ficar mais claro, né? Essa chave ela só mexe manual. Para que eu tivesse mais um estágio de emergência, eu instalei essa chave e esse comutador para trocar a alimentação secundária dela, que ao invés de ser alimentado pelos 25 volts que vai estar aqui, ele alimenta por 28 volts que vem dessa fonte, e aí ele entende, opa, 28 volts, eu posso continuar na bateria. Então, para não ficar no escuro, obviamente, se eu deixasse nessa condição, a bateria ia quase a zero e eu ia acabar perdendo minha bateria. Aí sim, quem monitora é esse cara aqui. Então, ela é a responsável por monitorar todo o sistema quando ele sai de operação, tá? Então, sem ela, a bateria não ia durar, ia acabar, ia zerar de vez e ia acabar até estragando. Então, eu consigo chegar num outro estágio. Eu poderia instalar quantos estágios fosse preciso, né? Montando esse sistema para poder conseguir ter um pouco a mais de energia numa emergência. Então, se eu viesse aqui agora e desligasse a fonte da rua, quem ia assumir não era mais esse cara. Quem vai assumir é essa placa controladora. Ela ia monitorar para deixar a bateria chegar até 23.8 e ia cortar. Então chegou em 23.8, ó, não existe mais nenhuma possibilidade de eu ligar, a não ser que seja manual. Aí é por minha conta e risco eu estressar muito a bateria, né? Fazer um afundamento profundo de bateria. Então é assim que precisa para gerar esses estágios, esses steps de energia, tá? De abastecimento. Então agora eu vou mostrar, né? Eu vou voltar, vou tirar ele daqui para você ver que ele está subindo a temperatura. Então quando ele chegar em 29 graus ele vai acionar um sistema de refrigeração. Eu não quero isso. Eu não posso vir aqui e desligar o inversor, tá? Eu tenho que comutar. Então eu vou fazer agora em tempo real. Você vai ver que a piscada é bem baixa. Ó, acabou. Passou para a rua. Essa é a velocidade desse relé, tá? Então assim, se você poderia até montar um dispositivo de mudança com contatora. Qual que é o perigo? Quase todo mundo que monta com sistema de contatora ou com essa chave relata que teve problema de queima do inversor. Porque essa mudança ela não pode ser, não pode primeiro acontecer ao mesmo tempo, né? E no caso de duas contatoras, se você precisar de duas contatoras ou o contato dela não for eficiente, ela fecha a energia da rua com o inversor, você perde o seu inversor imediatamente. Então a vantagem de se utilizar essa chave é que ela é rápida, ela é intertravada com dois relés Finders, então mesmo que tivesse a falha de um, ele não gera a manobra, não ocorreria, né, o atracamento dos dois polos. O barramento interno dela é o mesmo, então não existe comutação sem ser física entre os dois, né? Então é algo que traz uma proteção bem maior. Então aqui agora você vê que ele já começou a baixar a carga. Tá vendo? Ele já está reduzindo, ele não precisa mais abastecer. Nessa condição aqui eu já consigo desligar o inversor. Então eu vou desligar aqui. Até a tardinha, quando desliga, ele vai informar pela Alexa, né? Depois eu mostro que existe uma automação também com a Alexa. Eu vou desligar, você vai ver que ela vai avisar. Bom. Energia solar desativada. Bateria de emergência ativada. Energia solar desativada. Bateria de emergência ativada.
Então é isso, ó. Quando desliga, se acontecer da fonte dar uma falha, quer dizer, acabou a luz da rua, além dela Alexa avisar que a luz da rua acabou, ela vai avisar que desligou a fonte e a bateria de emergência foi ativada. Então aqui também serve de alerta para quem estiver na casa, para não exagerar, não colocar air fry, não fazer nada desse tipo. Mas até para evitar esse tipo de interação e essa falha, eu criei um sistema lógico, né, para poder evitar que se tivesse um consumo excessivo. Quer dizer, acabou a luz da rua, eu não tenho bateria para ficar sustentando 500 watts. Aí que entra um dispositivo que eu brinco, que eu utilizo o mesmo termo que o setor elétrico utiliza, né, que é o ERAC, que é o esquema de alívio de carga regional. Mas é o esquema regional de alívio de carga, então aí fica a sigla ERAC. Só que isso é feito de uma maneira lógica. Então vou explicar aqui para vocês aqui no celular. Então vamos lá. Quase todas as tomadas da casa, toda a iluminação, tudo é automatizado e tudo já está dentro de alguns dispositivos relés de automação pela internet. Visto que a alimentação da casa consegue permanecer por um tempo, a internet vai continuar operando, mesmo assim existem algumas automações que eu determinei na casa. Então, por exemplo, eu tenho aqui rede pública, né? Rede pública desligada. O que significa? Acabou a energia da rua. O que a casa começa a fazer? Primeiro, eu não vou ter bateria para manter tudo. E mesmo que fique no sistema de emergência, ela vai dar prioridade para a geladeira e para a internet e para as luzes. Então não vai dar para ligar tomadas. Então o que eu coloquei aqui? Todas as tomadas da casa, elas param de funcionar para evitar que alguém, né, involuntariamente comece a ligar, por exemplo, um air fry e acabe com a minha bateria. Então esse sistema, se acabar a luz da rua, todas essas tomadas param de funcionar. E se ficar desligado, como a gente usa tomadas inteligentes, né? Se ele ficar desligado por muito tempo, ele começa a gerar algo na geladeira, que ele começa a desligar a geladeira por 1 hora, liga por mais 1 hora. Então ele começa a realizar, né, um processo de comutação, né, parcial da geladeira. Para quê? Para manter o sistema, né? A minha bateria eu só consigo fazer uma descarga dela de C20 por ser chumbo ácido. Então eu não posso me dar o luxo de fazer uma descarga muito grande nela. Então esse é o primeiro sistema que entra para operar. Existem alguns momentos também que eu não posso ter nada de muita carga, porque eu tenho um dia chuvoso, por exemplo. Lembrando que eu só tenho 3.000 watts. Eu não posso ligar uma air fry, por exemplo, lavar roupa e ligar uma máquina de lavar louça. Eu ia arrebentar com o meu inversor, assim que ele ia afundar e ia devolver a carga para a rua, né? Eu tenho um sistema para um dia chuvoso. Então, quando ele monitora que o dia está chuvoso, através do inversor no modo inteligente, se eu chegar a 2.400 watts, né, ele corta a carga. Então, quando ele chega em 2.400 watts, está num dia chuvoso, ele para as tomadas da cozinha, né, e ele não deixaria, por exemplo, a lava-louça funcionar, que são as cargas de grande porte. Então, ele não permite fazer isso. Se a carga passar de 3.300 watts, ele desliga as tomadas de cozinha e a lava-louça. Então tem também esse sistema de automação. Existe um outro sistema que eu coloquei aqui, que é a carga acima de 400 watts. Para que ele serve? Para abastecer a Alexa nos dias de sol. Por exemplo, por mais que eu tenha sol, o que se espera? Que das 8 horas da manhã e até as 3 horas da tarde eu não preciso utilizar a rua, né, a energia da rua através da fonte. Porque aí eu posso ter ainda bateria, tem uma série de situações que eu estou esperando. Mas pode ocorrer de nenhuma delas estar podendo abastecer e a fonte ultrapassar 400 watts. Então, se ela ultrapassar 400 watts, ele manda uma mensagem e fala: a carga solar está baixa. Então, há uma necessidade de avaliar o que está acontecendo, que eu não tenho sol, eu não tenho bateria e eu estou subindo o consumo de energia da rua. Então eu tenho uma série de informações aqui que eu criei, né, uma série de situações, né, que ajudam nesse sistema de controle. Por quê? Se eu desligar agora a luz da rua, eu não vou simular isso aqui agora, porque ele vai simplesmente desligar as cargas de menos relevância. Vai desligar a televisão, vai desligar ventilador de teto, vai fazer uma série de ações dentro da casa que inviabilizam o uso da bateria. Então ele vai priorizar a utilização
de geladeira e internet. Por que internet? Porque é ela que abastece a automação da casa, né? E lembrando, a internet você pode pegar o seu celular, ficar um tempinho ali mexendo, é uma questão até de manter ali o sistema funcionando. E as luzes também, ele vai permitir que você ligue as luzes, tá? Tem mais outras funções, né? Como eu falei, o barramento aqui eu já expandi ele bastante, tem outras funções, tem a função do capacitor, mas eu vou tentar fazer um outro vídeo para tentar trazer sempre algumas informações para vocês. E aí fica, né, essa oportunidade que eu estou tendo aqui de multiplicar esse conhecimento e explicar como funciona. Tem um sistema de comutação de carga através desses contatores, né? Tem a parte de entrada ali de corrente contínua que vem dos painéis, tem a parte de comutação do gerador de energia, tem um gerador a combustão. Então tem bastante coisas aqui que eu vou tentando filmar e passar aos poucos, né? Então tem todos os critérios de carregamento da bateria, né? O que eu utilizo? Eu tenho sensores de temperatura para avaliar a temperatura real da bateria, para que os controladores tomem a melhor função para carregá-las, né? Então a gente sabe que todos os testes de bateria são baseados em 25 graus, então se não está em 25 graus, ele não deve tomar a iniciativa de carregar como é feito no manual. Então ele vai sim levar as tolerâncias de temperatura como carga. Então eu vou desligar aqui agora o inversor, vou deixar desligado essa noite. Você vê que ele vai desarmar também alguns contatores aqui. Então ele desliga o contator para informar todo o painel que não há mais essa alimentação, que é um intertravamento para evitar que alguém venha aqui, tente comunicar automático, ou que venha e aperte o botão aqui e gere um curto-circuito, né? Então tem toda essa parte de proteção. Beleza? Então vou fazendo alguns vídeos aqui aos poucos, vou batendo algum papo. Dependendo do que surge de dúvida nas descrições desses vídeos, eu posso montar um outro vídeo para trazer mais informação, mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Então é isso, galera, eu vou fazer esse vídeo mostrando uma parte dessa automação, o que eu realizo aqui na casa para garantir esse sistema off-grid, né, que não é fácil. Você armazenar em baterias é algo até relativamente possível, mas caro, né, exige um investimento muito alto, mas é algo que se pode manobrar para que um pequeno investimento possa trazer mais confiabilidade de energia na sua casa. Então eu sei que o custo é bem maior, né, utilizando esses equipamentos, mas é algo que traz um conforto, traz uma qualidade de energia maior para dentro da sua casa. Então vamos batendo papo aí na série de vídeos que eu vou fazendo sobre o off-grid. E já chegou umas plaquinhas aqui que eu vou mostrar depois um outro projetinho, vou deixar para ir apresentando para vocês aos poucos, que eu quero montar para aproveitar algumas baterias da furadeira Bosch. Então basicamente eu vou montar um dispositivo, né, que permite utilizar a bateria da Bosch para carregar celular, para fazer uma lanterna, porque esses dispositivos estão ficando caros, então é possível se montar com umas plaquinhas iguaizinha àquela que eu mostrei, que controla a tensão, beleza? Então fica para os próximos vídeos aí, vai acompanhando o canal, se inscreve, manda as dicas aí, manda perguntas, faz o que seja possível aí a gente evoluir nos conteúdos, beleza?